Fala aí, minha gente do oitavo ano! Como é que vocês estão, galerinha? De boas? De boas. A pergunta tem que ser retórica, você não está aqui para me responder. Gente, vamos lá que hoje a gente tem um tema interessante pra caramba. Eu vou falar de novo, eu estou aqui pensando se eu falo ou não falo de novo o que é antigo regime. Ai, meu Deus. O que é antigo regime? Rapidinho. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Pronto, falei. Minha consciência está tranquila agora. Por que eu estou lembrando disso para vocês? Lembra que eu disse várias vezes, reforcei, tal, que o oitavo ano estuda as revoluções burguesas e que, naturalmente, o tema mais central do oitavo ano é o fim da sociedade do antigo regime, é a crise do antigo regime? Sim, muito bem. É disso que tratamos. No meio disso, portanto, a gente tem vários processos históricos que vão se mobilizar, vão ser referenciados justamente por essa crítica, essa rejeição ao antigo regime. Dentre eles, um movimento que foi pioneiro. E aí eu tenho que perguntar, o que é pioneiro? Pioneiro é aquele que vai primeiro, na frente. É o cara da vanguarda, tá ligado? Tá todo mundo na sala querendo comentar alguma coisa, ou na festa do colégio querendo ir pro meio para dançar, mas sem graça, não sei o que. O pioneiro é aquele cara que rompe, que vai primeiro, que leva a galera junto com ele, que quebra o gelo. Tá todo mundo querendo falar, mas aquela vergonha. Quando o primeiro vai lá, não, pessoal, eu posso falar e fala, e se coloca, ele meio que quebra o gelo, facilita que os demais se coloquem. Isso para a gente é muito interessante de pensar. Por quê? O tema da aula de hoje é justamente as revoluções inglesas. E o que eu preciso que vocês entendam com as revoluções inglesas? Tá? Elas são o prólogo, o prelúdio, vou falar as palavras aqui mais rebuscadas. Prólogo, prelúdio, prefácio, a sinopse das revoluções liberais burguesas do século XVIII para frente. Em outras palavras, eu vou facilitar. As revoluções inglesas, tá, vão representar na Europa no século XVII, ou seja, realmente um século antes de tudo que vai acontecer na Europa, tá, o primeiro passo de quebra do antigo regime. Por isso elas são muito pioneiras, por isso elas são muito importantes. E dois, as revoluções inglesas no século XVII, enquanto o antigo regime estava em auge, vão criar as condições para a Inglaterra se tornar, um século depois, o primeiro país industrial do mundo, o primeiro país capitalista do mundo, com a Revolução Industrial. Então, as revoluções inglesas são chave. Porque vai ser o contraponto, a primeira rachada do antigo regime, já no século XVII, muito antes, um século antes. Gente, real, as revoluções inglesas terminam em 1689. A Revolução Francesa começa um século depois, 1789. Então, toda aquela conturbação de crise do antigo regime, de revolução da burguesia tentando tomar o poder, daquela coisa toda, a Inglaterra fez um século antes. Então, enquanto estava geral se matando no século XVIII, a Inglaterra estava de boas, só fazendo revolução industrial, progredindo economicamente, se tornando a maior potência do mundo. Porque já tinha feito essa revolução um século antes. A burguesia já tinha, em algum nível, conseguido dar uma mordida no antigo regime. E a gente vai ver isso com calminha, bonitinho, pá, show de bola. É nóis. Deixa eu já projetar, caçar aqui, tem que botar o óculos, porque cada vez mais cego. Projetar aqui um slidezinho para a gente já começar no que se refere à questão. De começo, vamos começar a ser feliz com esse tema aqui. Gente, é tranquilaço. Revoluções inglesas é assim, muito de boa.
Então, primeiro ponto que eu já tenho que comentar com vocês. Por que as revoluções inglesas? Não a Revolução Inglesa. Esse A saiu alto, acho que eu estou até incomodando os vizinhos. Porque olha a cronologia. De 1640 a 1689. Quase 50 anos. Não dá para considerar, por favor, gente, que a Revolução durou esse tempo todo. Então, esse grande processo revolucionário teve várias fases. Por isso a gente chama de as revoluções inglesas. Tudo bem? Segundo ponto, antes mesmo da gente começar, para esclarecer. Ponto de esclarecimento. O que é uma revolução, gente? Vamos lá. A gente discutiu isso aí. Discutiu, ó. Vocês já estavam voando, engraçado falar assim. O que é uma revolução? Que negócio é esse de revolução? Gente, uma revolução é uma mudança radical e profunda na sociedade. Radical e profunda. Não é uma mudança, não é um detalhamentozinho aqui, não é um passar de pano ali. É mudar tudo. Alterar profundamente a sociedade. Então, você, tipo, sei lá, você, menina, tem o cabelo aqui no ombro. Você cortar ele um pouquinho mais acima, cortar uns 2 dedinhos, isso não é uma revolução. Você fez uma alteração, chamou atenção, inclusive. Show? Mas a coisa se mantém muito parecida. Uma revolução é você com o cabelo aqui, cortar o cabelo moicano, cortar da lado aqui e deixar um negócio aqui pro alto. Isso é uma revolução. Você fez uma alteração profunda. Você ficou quase irreconhecível. Então, a gente tem vários processos na história que não são revoluções, são reformas, são alterações, são golpes. Exemplo, veja, o impeachment da Dilma. Vocês viveram isso tem pouco tempo. Aquilo foi uma revolução? Não, não foi uma revolução. Foi uma mudança impactante? Sim, foi impactante. Se tirar o presidente, claro que é impactante. Mas a sociedade brasileira foi profundamente alterada? O sistema político brasileiro foi profundamente alterado com isso? Não. A dinâmica continuou, o Brasil continuou tão Brasil quanto. Quem era pobre continua pobre, quem é rico continua rico. Quem roubava continua roubando. Entende? Portanto, que a revolução é um processo muito, muito violento, muito radical. É você pegar, sei lá, o que é verde e transformar em branco. Não é, você fez uma alteraçãozinha, não, é mudar profundamente a sociedade. Você pega, sei lá, vamos dar um outro exemplo, tentar dar um outro exemplo. Você pega, estou procurando alguma coisa. Gente, não tem nada para dar um exemplo. É você pegar a sociedade que é assim, adoro esse costume. É pegar a sociedade que é assim, quem é rico, quem é pobre, tal maneira, e fazer assim. Inverter. Se mudar muito a sociedade. Ou seja, quem era pobre talvez já não seja mais, quem era rico talvez já não seja mais. Se a sociedade era X, agora ela é Y. Isso é uma revolução. Isso vai acontecer na Inglaterra. Por que ela é considerada uma das revoluções burguesas? E antes, por isso que eu falei, ela é o prólogo, ela é o prelúdio, ela é o prefácio, porque ela realmente foi muito vanguardista, ela foi muito pioneira, porque ela foi... Os ingleses fizeram o que a Europa vai fazer depois, um século antes. Por isso que ela foi tão paradigmática, o pessoal olhava, caramba, que exemplo, olha o que os ingleses fizeram, cara. Meu Deus! O pessoal ficou pá, né? Show. Gente, vamos aos poucos, vamos agora entender o que foi isso, as fases da Revolução, tudo com calma, tudo com tranquilidade, sem pressa, sem correria. Vamos pegar e vamos amarrar bem esses pontos, tá bom? Já de antemão,
Antes de eu mostrar isso, já quero jogar uma coisa para vocês. Isso vai ser curioso. Acompanha comigo a historinha que no final vocês vão sacar tudo. A Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, são um grande empate. Eu não falei para vocês nas aulas passadas, vários momentos, falei, olha, a gente estuda a crise do antigo regime, tal, é sempre a burguesia, liberais contra as forças do antigo regime, contra o rei. Não é sempre esse embate? A mesma coisa vai se processar na Inglaterra. Por isso que falei, olha, a aula passada é chave, sem ela você não entende o resto. Martelei muito isso com vocês. Isso vai estar presente aqui. As forças do antigo regime, geralmente lideradas pelo rei, e as forças da burguesia, que era uma classe contra o antigo regime. Elas vão estar em choque. Só que qual é a graça, entre aspas, das revoluções inglesas? Ela é um grande empate. É um fla-flu que deu empate. Começa derrubando o rei, fazendo guerra civil, aí tira rei, bota a república. A república não deu certo, aí volta com o rei. Aí o rei de volta também não deu certo. Até chegar um empate real, um empate. Nem a monarquia, nem o rei conseguiu acabar com a burguesia, com o parlamento, nem a burguesia, o parlamento, conseguiu acabar com o rei. E no final das contas eles fazem um grande acordo. A gente vai chegar aí com calma. Pega que esse ponto é curioso, hein? Mas vamos, antes disso, antes de começar qualquer processo histórico, né, a gente tem que falar dos seus antecedentes, do contexto. Como a Revolução ocorreu, o que essa gente queria. Deixa eu dar uma acendida aqui na luz. O que essa gente queria, o que fomentou tamanha crise. Né? Esse é um dos pontos importantes para a gente ter em dimensão. E a graça é o seguinte, aqui, veja, a Inglaterra vivia, tá, já desde o final da Idade Média, século XV e no século XVI, um período de estabilidade. Essa que vocês estão vendo aí é a Rainha Elizabeth I, uma das grandes rainhas da história inglesa, aquela coisa toda e tal. Representava, portanto, a dinastia Tudor no poder, a família dela, que era do pai, aquela coisa toda. Então, era uma dinastia, a Inglaterra já era governada há um bom tempo pela dinastia Tudor, era uma monarquia estável, havia desenvolvimento econômico, a burguesia estava crescendo, o comércio estava crescendo, a Inglaterra estava bem. A Inglaterra estava tranquila. Só que nesse tranquilo aí já tem umas sementinhas do mal. Quais eram as sementinhas do mal? O século XVI viveu as reformas religiosas, ou seja, agora os católicos não estavam sozinhos. Eles tinham os protestantes, que na Inglaterra se chamavam puritanos. Ou seja, começa a ter um atrito religioso, católicos e puritanos. Puritanos eram protestantes. Era o que hoje a gente chamaria aqui no Brasil de evangélico, um determinado segmento de evangélico. Eu sei que os evangelhos são muito amplos, tem muitas distinções entre eles. Por isso que a gente resume aqui como protestantes. Até porque na jogada do século XVI é essa a questão. Então já tem sementinhas do mal. A Inglaterra está bem? Está boladona? Está boladona, tá crescendo. O rei, a rainha, no caso, está mandando pra caramba, está estável, show. Não tem problema. Conversamos, inclusive, né? Alguém me fez essa pergunta nos nossos encontros presenciais. Tá, professor. O lance é do trono, do governo, da monarquia, não é a hereditariedade? É sim. Você passa o governo, o trono para o seu filho. E aí alguém perguntou, mas e se não tiver filho? Tcharam! Problemas. Como é o caso justamente dessa rainha aqui, que foi uma das grandes rainhas da Inglaterra, que estou passando o cursor aqui, se não vendo, Elizabeth I. Só que qual o problema da Elizabeth I? Ela teve um reinado muito bom de poder, conseguiu derrotar a Espanha nas guerras, eles estavam envolvidos, estava crescendo, estava fazendo expansão marítima, a Inglaterra fazendo bastante comércio e tal. Qual foi um dos únicos problemas do reinado dela? Ela não teve filho. Ela era conhecida como Elizabeth, a Virgem, e morreu sem deixar um herdeiro para o trono. Ela não se casou e ela não teve filhos. E aí? Aí começa, gente. Aí é porrada.
Eu expliquei para vocês. Quando o rei morre e não deixa herdeiro, direto possa assumir, abre-se disputa entre parentes daquela mesma família que podem assumir, entre outros parentes de outras famílias que podem requisitar o trono, ou uma outra parte da nobreza que é muito poderosa e pode tentar falar, não, agora é minha vez, e tentar abocanhar o trono. Dá caô. É sempre assim. Aí não tem erro, gente. Falou que não teve... Ih, pode estar certo que cedeu o negócio aí. E justamente está acontecendo na Inglaterra no início do século XVII. Isso aqui, ó. A crise da dinastia da sucessão dela em 1603. Ela morreu, ficou aquela confusão. Quem isso no trono da Inglaterra? Então é chave vocês entenderem isso. O poder nessa época é um poder hereditário. Quando estamos de monarquia, na época moderna, a dinâmica da monarquia funciona pela hereditariedade. Ou seja, você passa o poder, o trono, o governo para o seu filho. É diferente hoje do nosso sistema, que é eleitoral. O presidente não passa para o filho. O poder não é do presidente. Ele foi eleito para governar X tempo. Acabou o tempo dele, tem outra eleição. Ele pode ser reeleito. Se não puder ser reeleito, ou se não for reeleito, entra outra pessoa. Ponto. Não passa de pai para filho. A monarquia passa. Não tem eleição para quem é o próximo rei. Quem assume o trono é o filho, geralmente o homem, e mais velho do rei. Ou da rainha. O problema é que a Elizabeth nem se casou e nem tem filho nenhum. Já foi uma confusão para ela assumir. Porque o Henrique VIII não fez nenhum filho homem. E já tinha... A Inglaterra permitia... A França não, outros países não, mas a Inglaterra permitia que a mulher fosse rainha. Mas houve muita resistência, porque o lance da mulher assumir o trono nunca é maneiro para essa época. É uma sociedade muito machista. Acabou que mordeu a língua porque ela foi uma grande rainha. Ok. Mas ela não se casou e não fez filho nenhum, gente. Nem homem nem mulher. E aí abriu esse problema dessa crise de sucessão. Quem vai assumir o lugar da Elizabeth, aquela coisa toda. Tanto fedeu que outra dinastia assumiu o poder. A dinastia Stuart. A Elizabeth e os reis anteriores da família Tudor. Assumiu a dinastia Stuart no lugar dela. Com o rei James I. Aí começou o caos. Aí o negócio foi ladeira abaixo. A Inglaterra não estava bem? Estava estável? O show estava crescendo? Economia? Rainha mandando pra caramba? Estava tudo maneiro. Mas tinha as sementinhas do mal que eu te falei, lembra? Qual era a sementinha do mal? Os atritos religiosos. Tinha problema de religião ali. Começou a surgir no século XVI o protestantismo, já tinha muito protestante na Inglaterra, teve lá a reforma do Henrique VIII. Então estava havendo atrito entre protestantes, que na Inglaterra a gente chama de puritanos, e os católicos. Qual foi o problema do James I? Tá? O James I era um cara muito autoritário. Que é esse rei que vocês estão vendo na imagem. Ele era um cara durão demais. Ele queria ter o poder absoluto na mão dele. Ele não queria nada de dividir com ninguém. Lembra que eu falei para você que a característica do antigo regime é o absolutismo? Pois bem, tá aí ele operando com plenos pulmões. Ok, show. Mas ele começa, portanto, nessa coisa de ser o único poderoso, ser o bambambam acima de todo mundo, ele começa a ficar meio ressentido, com invejinha da burguesia, que estava ganhando muito dinheiro, que estava se fortalecendo, o comércio cresceu muito, tal. Então, o que ele começa a fazer? Ele fala, pô, só eu posso brilhar, eu sou o rei, tem que ser tudo meu, eu tenho que ser o maioral. Ele começa a sacanear com a burguesia, colocando um monte de imposto, limitando a atuação deles, fechando o parlamento que existia na Inglaterra. A Inglaterra tem parlamento desde 1215, lá no lance da Carta Magna. Mas não era um parlamento tão operante. O rei basicamente mandava sozinho, ele era absoluto. O parlamento era muito consultivo. Ou seja, quando o rei queria consultar, queria uma opinião, perguntava ao parlamento, onde a burguesia poderia estar. Na Câmara dos Comuns, não na Câmara dos Lordes. Pois bem, nem isso ele queria admitir. Dissolveu o parlamento várias vezes, botou imposto pra caramba. Ele estava arrumando treta. A real é essa. O James I era treteiro. Ele falou, bicho, eu vou arrumar problema. Eu quero ser o maior bambambam, para mim ser o bambambam total, só eu mesmo.
eu tenho que... É aquela coisa, ele fazia invejosa. O James Milner. Ninguém pode brilhar mais que eu. Então ele queria reprimir, suprimir outros setores da sociedade, como a burguesia, que estavam ascendendo bastante. Só aí a gente já tem esse problema. Show. Então, ó, o caldo está esquentando. Está rolando porrada? Ainda não, mas a burguesia está boladona, está perdendo dinheiro, está ficando revoltada contra o rei. Então, esse acirramento, olha só, tudo que eu expliquei para vocês nas aulas passadas. A diferença é que a Inglaterra está fazendo isso um século antes. Rei contra a burguesia. Absolutismo contra os liberais, contra a burguesia liberal. Olha aqui, ó o atrito crescendo. A burguesia é boladona, boladona. Rei morre, rei James I morre e assume o seu filho, Carlos I. Gente, você precisa gravar nada de nome de rei. Nada dessas coisas. Eu quero só que vocês entendam o processo. Tudo bem? Até aqui o que você precisa gravar. O que é uma revolução, conceito de revolução, você entendeu que é uma mudança profunda, radical, violenta. Show. É isso que tem que ter. Primeiro ponto. Isso tem que gravar. 2. Que a revolução é detonada pelos atritos entre o rei, que queria suprimir a burguesia, limitar o parlamento, e versus a burguesia, que queria mais autonomia, que queria mais liberdade, que queria mais participação política. É isso que você tem que reter até aqui. Belezinha? Show de bola. James I morreu, tá? Assumiu seu filho, Carlos I, e o pau tá comendo ainda. Estão aqui, ó, acerramento, e o Carlos I segue a política do pai. Ou seja, vou reprimir, vou ser durão com a burguesia, não quero liberdade de parlamento, quero essas conversas aqui, eu que mando, acabou, quem não gostou, pede para sair. Ele segue esse horizonte. Tá? E aí, veja, gente, mais hora, menos hora, estava nítido, tava, como diria minha avó, estava escrito nas estrelas que ia dar caô, cara, que ia dar treta. Que vai ser a primeira fase da revolução, das revoluções inglesas. As revoluções inglesas, gente, são divididas em 4 fases fundamentais. A Revolução Puritana, que foi uma guerra civil, na qual a burguesia conseguiu destruir o rei. Tanto que o Carlos I, olha, eu vou contar uma historinha, vou dar um spoiler para vocês. Carlos I vai ser degolado. Vocês veem como os caras estavam bolados. Não só derrubaram o rei, derrubaram a monarquia, proclamaram a república, tá? Mas como degolaram o rei. Tudo bem. Então, primeira fase, Guerra Civil Puritana, Revolução Puritana. Show, a burguesia conseguiu. Segunda fase foi... olha só como eu tenho minha coordenação motora terrível. Dedo na baixa, sem outro não. Ah, meu Deus, assim fica melhor. Ó, mas eu continuo aqui zoado. Então, ó, Guerra Civil, vocês entenderam. Fica aqui, cara. Outro. Gente, vocês estão entendendo. Primeira fase é Guerra Civil, Revolução Puritana. A segunda fase, é o dedo zoado, tá? A segunda fase, portanto, foi a República de Oliver Cromwell. Proclamaram a República, acabaram com a monarquia real e mataram o rei. Que também não deu certo. Ou seja, aqui a burguesia está no poder, fizeram a República, show, mas não funcionou. Fizeram a terceira fase, a restauração monárquica. Falou, ó, negócio da burguesia no poder sozinha, a república não deu certo, vamos chamar de novo o rei. Olha a audácia dos caras. Olha a audácia dos caras. Eles chamaram para o trono um filho do rei que eles mesmos mataram. Mas, enfim, chamaram e ele assumiu o trono, ele aceitou. Legal, é a restauração monárquica, que também não funcionou muito bem porque os atritos continuaram. Monarquia, tal. E a fase final, o desfecho, o acordão, foi a Revolução Gloriosa. Quando finalmente o parlamento, a burguesia sentou e falou, eu não consigo te derrotar. E o rei também falou, pô, eu também não estou conseguindo te derrotar, vamos fazer um empate, vamos fazer um acordo. E fizeram um acordo, estabeleceram o Bill of Rights, estabeleceram, portanto, a tal da Declaração dos Direitos, que consolidou, veja a importância disso, que não vai ser só importante para a Revolução Industrial, mas na frente não. Consolidou o modelo político que existe até hoje na Inglaterra. Até hoje, que é o parlamentarismo. É a monarquia parlamentar. O que a Inglaterra é hoje? Uma monarquia parlamentar. Tem rei, tem rainha, no caso essa rainha é Elizabeth II, que não morre nunca. O filho dela já está velho, Bobel, o filho morre e não assumiu o trono. Tem rainha e tem parlamento. E eles dois dividem o poder.
Claro que o parlamento que manda real, a rainha mais simbólica, mas estão os dois lá. Esse modelo foi estabelecido em 1689. E desde então a Inglaterra nunca mais mudou de sistema político. Vocês terem a dimensão da importância disso. Tá? Então, fiquem atentos que esses pontos são bem chaves para a gente entender esse processo das revoluções inglesas. Precisa gravar nome de rei, das coisas? Não, nada disso até aqui. Você precisa entender o que é uma revolução. Você entendeu? Que é uma revolução é uma mudança radical da sociedade, uma grande modificação. Sim. 2, que o contexto pré-revolucionário que detonou a revolução foi justamente o atrito entre o rei, que queria manter um absolutismo muito duro, muito forte, não queria dividir o poder com ninguém, e a burguesia, que queria participação política, queria mais autonomia, queria mais liberdade. Esses grupos geraram os atritos que vão fazer a Revolução Inglesa, que vai começar em 1640 com a Guerra Civil, entre rei, nobreza e burguesia. Olha só, aqui, ó, entre antigo regime e capitalismo. Tá? Olha aqui essa chave que vocês têm que pegar. Beleza, minha gente? Então, ó, mais uma aulinha pra gente. A nota das dúvidas, esse tema é super importante, ele é muito marcante, a gente vai voltar a ele em outros momentos, porque esse tema explica como a Inglaterra conseguiu ser um século depois o único e o primeiro país capitalista do mundo. Como a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo. O inglês, gente, como o maior idioma internacional, não é acaso. Está começando aqui, com os ingleses se tornando a maior potência do mundo. Então, o resto do mundo que comerciava com os ingleses, tinha relação com a Inglaterra, passou a ser obrigado a aprender a falar inglês. E depois veio os Estados Unidos, que foi colônia inglesa, tá? E consolidou ainda mais a posição da língua inglesa no mundo. A gente só consegue explicar esse processo todo com a Revolução Inglesa, com as revoluções inglesas. E a estabilidade de um país que, em 1689, no século XVII, estabeleceu um modelo político que está presente até hoje, sem alteração, galera. A única alteração é que o rei foi perdendo cada vez mais o poder e o parlamento assumia mais autoridade. Mas a dinâmica é uma monarquia parlamentar até hoje. Isso é muito importante. Eles nunca tiveram golpe, ditadura, outra revolução. Não, eles conseguiram, com essa revolução, estabelecer um regime político que é muito estável. Tá? E até hoje, e não apresenta nenhuma fissura. Não tem nada na Inglaterra hoje que sugira que vai haver uma conturbação política. Tá? Então, é isso, minha gente. Ó, beijão para vocês, trago as dúvidas e até a próxima aula. Tchau, gente.